E essa primeira operação que a gente está um passo à frente dos grandes investidores. Que a gente está trazendo uma tese inédita que a gente não conhece nenhum fundo de investimento que já o faça. Então essa é sem dúvida nenhuma um divisor de águas para a Cateto, que a gente conseguiu identificar, estruturar uma tese do ponto de vista de investimento com garantias, com mitigadores de risco e com fluxo de caixa que dê um retorno muito importante para o investidor, pela primeira vez antes dos players tradicionais de mercado, sobretudo desse de ativos judiciais. Entendi. Então não é só, a gente está trazendo aqui, não é só um acesso. Olha, estou te dando acesso a uma coisa que os grandes bancos ou os grandes fundos não te dariam normalmente. Não. Essa é a primeira vez que a gente consegue trazer uma tese, além disso, que os grandes bancos e os grandes investidores ainda não conseguiram fazer, porque é uma tese que estava muito opaca. Estava, de novo, é um mercado que tem assimetria de informação. Então você precisa carafunchar, né? Se me permite ter essa palavra, e procurar essas coisas diferentes. Então, assim, quando a Roberta me perguntou agora, como é que foi que você teve a ideia? Eu não tive a ideia, né? Eu não tive a ideia. Isso daqui é porque a gente fala com todo mundo. A verdade é essa. Então, como a gente fala com todo mundo no mercado, não importa o grau de escolaridade, o quanto tem de dinheiro na conta bancária, acaba que pessoas, muitas vezes, são ignoradas pelo mercado financeiro. Entendi. Então, a gente não tem esse problema. Então, a gente fala com todo mundo. E muitas vezes, essas teses inesperadas vêm de conversas aleatórias. Então, isso é de um contato de um amigo meu que eu conhecia há, sei lá, 10 anos, que me procurou um dia e eu não conseguia parar para falar com ele e eu vi, opa, eu tô agindo como as pessoas no mercado financeiro agem, não tô conseguindo falar com as pessoas. E aí eu faço a minha culpa, não tava conseguindo dar atenção, ele tentou falar comigo durante, sei lá, 5 meses. E aí depois eu falei, não, calma, peraí, deixa eu falar com ele. E eu vi toda a oportunidade, o tamanho da oportunidade que tem pra gente estruturar esse tipo de produto para os investidores e, por que não dizer, também para a gente, porque a gente investe em todas as nossas operações. Entendi. Essa tese de RPV também, ela veio porque a gente é super especialista em precatório, né? Então a gente viu, bom, RPV nada mais é que um precatório pequeno. Requisição de pequeno valor, né? Mas é um nome jurídico que alguém com a cabeça jurídica criou, que de fato é isso, uma requisição, ou seja, o juiz faz uma requisição ao ente público devedor, falando, você tem que pagar um valor pequeno para algum credor que ganhou judicialmente. Né? É uma fila apartada e tem todas as características diferentes e privilegiadas e preferenciais em relação a um precatório normal. Entendi. Então, mas RPV é um precatório pequeno, acabou. Por quê? Porque o ente público devedor tem que pagar uma ordem de juiz. Acabou. Entendi. É simples. Nós já falamos aqui sobre precatórios, trazendo só o funcionamento, talvez, desses ativos judiciais. Você tem um processo, quem está sendo processado é o Estado está sendo condenado, e ele tem uma data limite para o pagamento daquele precatório, daquela dívida com, claro, ali o cidadão. Então você vai lá, antecipa o pagamento, pega um pouco do deságio, e você tem a data limite para o pagamento deste precatório, então você já sabe quando vai receber, você sabe que não vai tomar calote, porque quem está te devendo é o governo. Então você tem basicamente essa estrutura, é um recebível, você antecipa um valor para quem vai receber o precatório no futuro. E vocês entram normalmente nestas teses na porção final, ali quando já tem data para fazer esse pagamento. Perfeito. Como que isso se replica agora para o RPV? Você falou que é um precatóriozinho, um precatório pequeno. A estrutura é a mesma, você faz a antecipação de um pagamento a um advogado que vai receber no futuro um pagamento. Quem que faz esse pagamento? Só para a gente colocar ali. A gente pega o precatório, que é o ativo já característico que vocês distribuem, e faz esse comparativo para tentar identificar onde estão as similaridades e onde estão as diferenças. Como que funciona essa estrutura? Também é um recebível? A quem você está antecipando este pagamento? Quem que vai lhe pagar no futuro? Tem data para este pagamento acontecer? Só para a gente ter um pouco mais essa Não, ótimo. Maravilha. Bom, essa tese desse RPV é de origem previdenciária. Perfeito. Então, o devedor é o INSS, que na verdade é a União Federal, né? Então, acho que é importante falar aqui para começar a conversa sobre essa tese, que essa tese é uma injustiça absurda do Estado brasileiro. Entendi. Porque o Estado brasileiro, em algum momento, falou o seguinte, bom, a gente precisa criar alguns benefícios sociais para o trabalhador, para que, assim como a gente tem em outros países, aquela
teia de amparo social para quem passa por um momento de dificuldade. E aí você tem N benefícios diferentes que se diferem de vários países, de um país para o outro. Eu diria que os Estados Unidos tem muito pouco, mas a Europa faz muito bem isso. Né? E a gente até pode entrar aqui na discussão de se é certo ou se é errado, se o país é pobre, é rico, deveria ter isso ou não. O fato é que a gente tem. E acabou a conversa. Então a gente tem. Só que a injustiça está onde? Eu vou te explicar. A gente tem um benefício que fala o seguinte: todo trabalhador que tem um vínculo seletista, ou seja, é empregado CLT, e sofre um acidente, ele tem direito a um negócio chamado auxílio-acidente. Então, assim, o Estado brasileiro, em algum momento, falou: olha, a gente vai ter um benefício para aqueles acidentes, para aqueles empregados que tiverem acidente e tiverem um vínculo CLT. E quem vai pagar isso vai ser o INSS. Que é mais ou menos o seguinte: você vai ganhar metade do seu salário, do teu salário durante um período, tá? Então, até se aposentar. Aí você tem umas regrinhas, né? Se passar do teto do INSS, etc. Mas é uma ajuda para você, digamos que você não consiga voltar a trabalhar. Entendi. Então, se você tem uma sequela grave, se você tem uma impossibilidade definitiva de voltar ao trabalho, você tem o direito ao auxílio-acidente. Isso tem milhões de pessoas no Brasil que têm direito a essa tese. Por quê? Porque o INSS simplesmente nega administrativamente, por padrão, qualquer pessoa que vá pedir essa tese nele. Entendi. Então, essa pessoa que tem o direito desse benefício, ela é obrigada a entrar judicialmente para receber esse benefício. É uma loucura. Em algum momento, lá dentro da máquina estatal, na burocracia estatal, você deve ter alguém que fala assim: cara, olha só, se a gente começar a liberar esse benefício aqui dentro, vai aumentar mais o déficit, vai crescer a nossa dívida do INSS, então vamos negar todo mundo. Também, tá bom, tem alguns casos de fraude? Óbvio, tem gente que quer tomar uma vantagem, se acidentou, tem, etc. Né? Vai ter. Aquele negócio, a exceção não pode se tornar regra, né? Exato. Você não pode, por conta de alguns casos de fraude que não conseguem ser combatidos pela justiça brasileira, negar todos os benefícios que estão ali postos, estão sendo requisitados. Né? Eu acho que é uma decisão assim de menor esforço. Né? Bom, eu não tenho condição de fazer a triagem aqui dentro do INSS, direito, do que é o certo, do que é errado, vou negar todo mundo. E aí vai pra justiça. E vai pra justiça, ele que resolve. Só que isso cria uma injustiça muito grande. Né? Porque tem muitas pessoas que têm esse direito, que são pessoas mais simples, que não sabem que tem. Então, os advogados, como gatekeepers, né? Como agentes econômicos, eles acham essas pessoas e falam: olha, você tem direito a isso. Tá? Então, essas pessoas vêm até esses advogados e falam: poxa, eu não sabia que tinha esse direito. Né? A pessoa às vezes está sem trabalhar. E esses advogados especializados em direito previdenciário entram com esses processos cobrando esse auxílio-acidente. E esse auxílio-acidente, você tem direito a retroagir até 5 anos para trás. Entendi. Que você consegue trazer como se fosse uma indenização. Essa indenização vai virar um RPV. Esse RPV tem um pedaço dele que são os honorários advocatícios. Então, e aí a gente falou: bom, vamos antecipar os honorários advocatícios. Por quê? Porque é mais fácil fazer acordo e monitorar, sei lá, 5 advogados, 10 advogados, do que monitorar milhões de pessoas. Porque tem que lembrar o seguinte: a gente está monitorando os caras. Na hora que a gente faz um acordo de investir nele, ou investir no processo dele, precisa monitorar até a liquidação. Entendi. Então, o acordo que a gente fez foi: advogados de direito previdenciário que têm processos contra o INSS, né, em relação a esse benefício de auxílio-acidente, a gente antecipa esses honorários. Entendi. Em que momento a gente antecipa? Esse é um ponto importante. A gente antecipa no começo. Né? Então a gente tem lá... ele precisa de dinheiro. Vamos lá. Por que ele faz isso? Por que o advogado precisa fazer isso? O advogado tem um fluxo de caixa que muitas vezes, para esse tipo de cliente, ele precisa cobrar só no sucesso. Ele não consegue cobrar do cliente que sofreu um acidente e que recebe 2 salários mínimos, ele não consegue cobrar um honorário antecipado. Então o escritório dele tem um monte de processos judiciais que vão gerar honorários advocatícios daqui a 2 anos, 18 meses. E aí mas ele precisa crescer. E as contas que ele tem que pagar são mensais. Exato. Só que se ele bater no bancão, não vai fazer a menor ideia do que ele faz, vai dar uma linha de crédito super cara para ele, se tiver, né? Que a regra é não ter. Entendi. Então ele precisa antecipar esse dinheiro para colocar no negócio dele,
e conseguir crescer, e conseguir atender mais gente, etc. Paga salário, paga aluguel, paga luz. Se o advogado consegue crescer, ele vai conseguir atender mais gente e vai conseguir diminuir a injustiça que é essa tese, que é essa negativa automática administrativa do INSS. A gente conseguiu encontrar nessa tese, a gente fez uma jurimetria Entendi. de todos os casos que passaram na perícia com laudo positivo. Então você entrou com processo, vai ter uma perícia judicial. Entendi. Que o juiz nomeia um perito, vai lá e avalia se aquela pessoa que está pleiteando o benefício tem direito ou não. Se ele tem uma sequela definitiva, uma impossibilidade de trabalho, etc. A gente viu que o índice de assertividade, por uma jurimetria que a gente fez, da perícia positiva, é enorme. Entendi. Então a segurança para o nosso investidor, ela está correspondente a esse índice de assertividade. Então, e a gente consegue, como a gente tem um volume interessante e os tickets são pequenos, a gente não consegue parar para olhar várias teses diferentes. Precisa olhar uma tese, entender uma tese e fazer isso de forma repetida, senão não vai gerar um volume interessante para o nosso investidor. Então as pessoas já têm o direito, você faz essa perícia, quando a perícia é confirmada pelo perito indicado pelo juiz. Em muitos casos, na maioria dos casos, vou até colocar dessa forma, você tem uma decisão favorável a quem está processando o INSS. Exatamente. Então, você tem ali, teoricamente, uma segurança um pouco bem maior, na verdade, do que em outras teses, do que em outros processos. Exatamente. Então, assim, a gente consegue até fazer uma pré-perícia agora. A gente contratou gente capacitada, treinou, para que essas pessoas façam a perícia conforme todos os critérios que o perito judicial vai fazer. Entendi. A gente consegue fazer a pré-perícia e descartar de cara aqueles casos que não fazem sentido. É um trabalho ali manual de... Um trabalho absurdo. Eu imagino um trabalho absurdo, porque ninguém faz isso no mercado. Vocês enxergaram essa disfunção do sistema judiciário brasileiro, do sistema previdenciário, do INSS brasileiro. E com essa disfunção vocês enxergaram uma oportunidade até de favorecer quem tem o direito a esse benefício. E também, claro, o investidor que está apostando nessa tese de investimento de vocês, né? E a gente acredita, assim, vamos lá, no fim do dia é um risco da União Federal. Entendi. A gente gosta do risco. Né? A gente já faz precatório federal. O ARPV, ele é pago em até 60 dias do trânsito em julgado daquele processo. O que é trânsito em julgado? Vamos traduzir. O processo terminou. Acabou o processo, não tem mais chance de recurso. Dali a 60 dias você recebe o que é devido, porque é um precatório pequeno. É bem mais ágil do que outras oportunidades, né? Enquanto um precatório normal, você tem uma série de regras, de uma fila que você entra no orçamento do ano seguinte, e aí com a PEC dos precatórios do ano passado, aí agora ele cria uma chance de você ser rolado para os anos seguintes. Então, assim, quando a gente olhou isso, a gente falou, cara, a gente já gosta do risco, a gente já entende como funciona a máquina de pagamento de precatório, a gente já entende como funciona a máquina de pagamento de precatório pequeno. Então, aí fez bastante sentido para a gente se debruçar na tese e começar a pensar em mecanismos e como precificar. Aquele investimento que ele está descorrelacionado no mercado, então ele já tem essa atratividade. E quando você enxerga ali, você encontra um investidor, o investidor ele quer sentido para a carteira de investimento deles, também pode ser uma oportunidade ali de você estar investindo em uma justiça social contra uma disfunção deste nosso sistema do INSS. Então, realmente, uma tese que atrai o olho do assessor de investimento, atrai o olho do investidor pessoa física, atrai até o apresentador, o jornalista que está aqui fazendo essa entrevista. Vai investir com a gente, Gabriel? Olha só, a gente já termina aqui, porque eu já estou interessadíssimo e a gente começa aí a discussão. Mas eu achei uma tese super interessante. E aí, por exemplo, a gente sempre, por ser investimento, a gente fala em rentabilidade. Qual que é a rentabilidade prevista dessa primeira operação que vocês estão montando? E, claro, quais são os cenários pessimista, neutro, otimista? Tem toda essa divisão e a quais fatores está, claro, submetida essa divisão de cenários? Cenário pessimista, cenário neutro, cenário otimista. Bacana. Eu acho que um ponto legal da gente falar é o instrumento pelo qual essa operação ela disponibiliza ela para o investidor, né? Então, aqui a gente está falando de um certificado de recebível. Né? Então, o investidor que aporta nessa operação, ele tem direito ao recebível de quando esse processo for pago, ele recebeu o honorário. Então, Entendi. Na prática, eu estou antecipando para o advogado e quando esse processo for pago lá na frente, o que o advogado receberia, eu vou receber no lugar do advogado, certo? É isso mesmo. E para essa operação, a gente fez uma emissão com 3 séries. Então, as rentabilidades, elas variam de acordo com o valor de aporte. Certificado de recebível regulado, Roberto?
Pela CVM. Opa, boa. Olha só, boa, Esse é um marco ótimo. super importante pra gente também, né? Porque uma vez que aí a gente fala de mercado de alternativos, mercado tradicional, o certificado de recebível é um instrumento mais usado no mercado tradicional, que em algum momento... Aquele negócio, se você tá perdido, CRI, CRA são certificados de recebíveis. Aí, ó, são os produtos favoritos de instituições financeiras. Sempre vai ter uma CRI ou uma CRA dentro da sua carteira. Então, certificados de recebíveis, o que diferencia é de onde vem este recebível, né? Então, vocês têm aqui um certificado de recebível. E nesse caso, a regra de tributação é a tabela regressiva de renda fixa. Então, também como é uma operação de 24 meses, aí a gente deve chegar quase perto dos 15, né? Entendi. Então, é uma operação que além de uma rentabilidade, que a gente começa trabalhando em 24%, se eu não me engano, e a mais alta é em torno de 28%. Então, uma oportunidade realmente que traz aquela pimentinha para o portfólio do investidor, sempre pensar ali na alocação ideal, mas a gente tem muita segurança atrelada nessa tese também, né? Porque como o Arthur falou, o nosso risco é a união e a nossa contraparte é que é o advogado, né? Eu estou confiando ali na capacidade do advogado em ganhar esse processo. Mas se por algum motivo, o processo que o advogado colocou nessa operação não transitou e não passou não virou o precatóriozinho, né, o advogado é obrigado a repor com outro processo que vai ser pago. Você tem o risco união, que já dá uma segurança para a carteira. Você tem esse instrumento de provisionamento, de PDD. Então, se 10% da carteira não for transitado e julgado favoravelmente ao cliente do nosso advogado, aquilo não vai se transformar num RPV. E aí, a gente tem 10% de PDD que já fica provisionado para esse tipo de perda, se houver. Se não houver, esse dinheiro volta para o investidor e aí vai dar ainda uma tira ainda maior do que esses números de 24% a 28% ao ano que a Roberta falou. Então, a gente já está deixando um dinheiro reservado, pressupondo que pode haver 10% de não pagamento. Entendi. Mas, se não se concretizar os 10%, esse dinheiro volta para o investidor e a TIR dele, o retorno dele, tem aí um upside, que aí tem que fazer a conta dependendo do que for no momento. Entendi. Mas isso é super importante, ter esse tipo de características de ajuste de PDD. Entendi. Então, por exemplo, a rentabilidade, se você tiver 10% de processos que não foram concluídos, então já tem a rentabilidade ali prevista, basicamente o cenário neutro que a gente está colocando aqui. Cenário arriscado, mais de 10% dos processos não foram concluídos. Então, você tem a PDD funcionando, mas uma perda na rentabilidade porque os processos não foram concluídos, mas foram substituídos esse é o ponto, né? na Porque carteira. apesar de a gente projetar essa PDD, na prática o que significa que quando ele substitui o processo, pode ser que eu leve um tempo a mais. Exato. A operação pode se estender um pouco mais. Entendi. E aí o cenário otimista, se todos os processos foram concluídos, você tem aqueles 10% ali que serão adicionados na sua rentabilidade. Os riscos atrelados a essa tese são justamente esses processos não serem executados, mas aí a gente tem essa substituição. Qual que é o maior risco que a gente tem para esse tipo de investimento, Roberta? Atraso. Entendi. Acho que o maior risco é atraso. Diferente do precatório, não tem uma correção aqui, né? Tem uma correção. Tem. Como a gente vai até 5 anos para trás, tem índices diferentes que a gente tem que calcular. Depois do ajuizamento, se eu não me engano, é Selic até o pagamento. Tá? Tem mais um assunto. A gente não está colocando na conta dessa rentabilidade esse reajuste. A gente está deixando isso como upside para o investidor. Entendi. Tá? Então você tem a conclusão do processo, tem os 60 dias até o pagamento, que são previstos. Se estourar os 60 dias, tem correção Selic. É isso. Perfeito. Não, e você tem uma correção do ajuizamento do processo até emitir o precatório, e depois que emitir esse precatório pequeno, aí tem a correção Selic. Entendi. Perfeito. Não, maravilha.